Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal Escola Bíblica Notícias. Eu me chamo Miquel Correia, sou presbítero da Assembleia de Deus Templo Central em Guanassés, igreja pastoreada pelo pastor Josué Machado. Eu já te convido a, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o link da transmissão para outros irmãos que apreciam o bom estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não me segue no Instagram, @miqueiascorreia. Dito isso, a lição de hoje é a lição número 5, que vem sobre o tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. O textuário diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Verdade prática diz: a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 15 ao 20 e do 30 ao 32. Os objetivos da lição de hoje, no primeiro ponto, é levar o aluno a compreender a idolatria em Atenas. Segundo, analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. No terceiro e último ponto, aplicar o discurso do apóstolo Paulo no Areópago, a vida cristã. A palavra-chave de hoje é evangelho. O evangelho deriva do grego eu, mas angelion. Eu, que significa, nesse contexto, bem ou bom, próspero, e angelion significa boa mensagem, boas novas, notícias. Então, se nós formos trazer aqui uma referência bíblica para fundamentar, essa boa notícia, essas boas novas, nós podemos dizer Isaías 52:7, que diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, o Evangelho de Cristo são boas novas. Nós podemos também ainda dizer que era usado esse termo Evangelho, quando um exército ganhava uma guerra. Então, era a comemoração da vitória, alguém que trazia a notícia de comemoração de uma vitória. Também podemos dizer que um herdeiro de um trono, quando nascimento, a proclamação do nascimento de um herdeiro de um trono, de um novo César, enfim, sempre direcionando o sentido a uma boa notícia. Então, para falar de Cristo, a maior notícia para a humanidade é Jesus, o Amém de Deus, é o cumprimento de todas as promessas de Deus. O próprio Jesus declara em Lucas 24:44 que ele é o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito a seu respeito na lei, nos salmos e nos profetas. Então, em Jesus, a fidelidade de Deus se cumpriu. Então, a melhor notícia para o ser humano é Jesus Cristo. Então, nós iremos tratar sobre alguns assuntos muito importantes e que nos traz pelo menos um olhar diferente para essa mensagem de Cristo, que ao mesmo tempo ela é uma mensagem simples, mas ao mesmo tempo ela é uma mensagem profunda. No decorrer desta lição nós iremos trazer algumas observações a respeito disso. O apóstolo Paulo, comumente ou de costume, sempre levando a mensagem para os mais humildes, agora ele se encontra em um lugar de pessoas intelectuais, sábias, e como se comportar, como transmitir essa mensagem para essas pessoas. Então, nós, no decorrer dessa lição, iremos trazer algo bem interessante para você, professor, que certamente já começou a trabalhar na sua lição do próximo domingo. Então, vamos comigo, certamente,
nós temos juntos aqui um momento para aprendermos mais da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto dessa lição 5 diz assim: contexto histórico, cultural e religioso de Atenas, né? Um dado histórico. O primeiro subtópico diz Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Então, a primeira parte aqui desse primeiro subtópico do primeiro ponto enfatiza que, embora a cidade de Atenas não fosse uma potência militar, né, ele traz essa informação, ainda era uma cidade berço de grandes filósofos, né, um lugar onde a intelectualidade, uma cultura, né, muito forte, enraizada, e, portanto, os seus cidadãos, né, estavam inseridos nesse contexto cultural muito forte, muito rico, né? E embora, né, não fosse uma potência militar, mas tinha esse outro lado que fazia, digamos assim, um sopesamento, uma cidade dominada também pelo Império Romano, né? E na segunda parte ele enfatiza que era uma cidade que tinha uma religiosidade idólatra e politeísta, né? Ou seja, idólatra e que cultuavam vários deuses, né? E Lucas registra aqui a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Então, esse primeiro subtópico do primeiro ponto é puramente histórico. Vamos para frente. Segundo o subtópico do primeiro ponto diz o início da evangelização na sinagoga. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia, assim, como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Então, Paulo aqui, ele continua seguindo aquele mesmo modus operandi, né? Primeiro ia aos judeus na sinagoga, né? Reforçava a palavra, né? Trazia aquela mensagem, aquelas boas novas de Jesus, ensinando aqueles irmãos que já tinham, né, entregado as suas vidas a Cristo, e também não deixava de ser um refúgio para reforço espiritual, né, para um amparo espiritual, para um aconchego espiritual, onde Paulo, podemos dizer que ele recarregava, desculpe a expressão simplória, as baterias espirituais para enfrentar, né, a oposição propriamente dita, né? Então, o modus de trabalho do apóstolo Paulo continuava na mesma direção. Interessante que esses irmãos, né, a igreja primitiva, eles seguiam um padrão e muitas das vezes, ou algumas vezes, desculpe, eles mudavam
sob a direção do Espírito Santo. Mas nós vemos aqui em cada lição que Paulo agia da mesma forma, né? Da mesma forma. Então, é muito interessante, enriquecedor nós trazermos até para a nossa vida prática, né, esse exemplo de continuarmos fazendo aquilo que fomos ensinados, né, continuarmos fazendo aquilo que fomos ensinados. No terceiro subtópico do primeiro ponto diz a proclamação do evangelho na ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Então, irmãos, enfatizando essa última frase aqui, essas últimas linhas aqui, onde o comentarista ele coloca que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos. Na verdade, os espaços religiosos, se formos trazer para a nossa realidade, né, a igreja, os templos onde nos reunimos, deve ser um refúgio para aprendermos mais, para nos prepararmos mais, mas na verdade nós precisamos nos preparar para levarmos esse evangelho para onde as pessoas ainda não foram alcançadas pelo mesmo, né? Nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para compartilhar esse evangelho em lugares onde ainda ele não está sendo propagado, né? Então, Paulo estava fazendo justamente isso, né? Temos o lugar onde nos preparamos, temos o lugar onde recarregamos as nossas baterias espirituais, mas precisamos estar sempre dispostos a ir além, né? Em lugares onde o evangelho ainda não foi. Então, Paulo, ele estava transmitindo, compartilhando esse evangelho não só para os gentios, mas para os judeus, para os intelectuais, para os menos favorecidos, para todos. E fora da sinagoga, né? Fora do reduto religioso. O evangelho ele tem que ser propagado em localidades, em todos os lugares, e mesmo quando tivermos oposição. O segundo ponto da lição de hoje diz assim: os filósofos epicureus e estoicos. Primeiro subtópico do segundo ponto: os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Então, quando lemos esse primeiro subtópico do segundo ponto, vemos mais uma filosofia ali com um plano de fundo, né? Refletindo religiosidade, né? Refletindo um conhecimento que ia de encontro, que vai de encontro às verdades sagradas, né? Em João 8,32, o escritor sagrado escreve: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade
ela é absoluta, ela não abre espaço para emenda, para distorções do que é a verdadeira vida plena em Cristo, né? O nosso prazer, o prazer daqueles que servem a Deus é agradar a Deus. Outro sim, nós não vemos as coisas como o homem carnal vê, nós vemos as coisas com os olhos espirituais. Então, o materialismo, o prazer desenfreado, não faz parte do cotidiano daqueles que servem verdadeiramente ao Senhor. Logo, essa filosofia, né, de Epicuro, ela distorce, né, o que é de fato as verdades sagradas. Ela vai na contramão, desculpe, essa é a expressão, ela vai na contramão, ela vai numa direção errada. Não é o que nós pregamos, não é o que a palavra de Deus ela nos mostra, né? Então, eles defendiam o prazer como bem supremo, né? E entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina. Nós, crentes na pessoa de Jesus, dependemos de Deus, né? Respiramos, falamos, vivemos porque Deus nos permitiu viver, ou nos permite viver, né? O que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente à realidade da vida eterna, né? Nós vivemos e o nosso prazer está na lei do Senhor. E na sua lei nós meditamos de dia e de noite, o que o salmista no Salmo 1, verso 2, ele escreve. E fazemos isso porque nós sabemos que essa vida aqui, como conhecemos, física, ela é passageira, né? E nós temos a esperança de um dia vivermos eternamente com o nosso Deus. Então, a nossa esperança não é nessa terra, a nossa esperança não está fechada, né? Podemos dizer assim, só com esse plano terreno, mas a nossa visão, ela está direcionada para a vida eterna, né? Que não tem fim. O segundo ponto, o segundo subtópico do segundo ponto diz os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Mas um entendimento, uma filosofia que destoa das verdades sagradas, né? Nós sabemos que se nós fazemos algo como crentes, como pessoas convertidas à mensagem de Jesus, fazemos porque somos guiados, direcionados pelo Espírito Santo, né? E nós, o que fazemos é para agradar ao Senhor, né? O texto aqui ainda diz, valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole. Nós vemos que aqui algumas coisas que eles defendiam podem até ser benéficas, né? O autocontrole, né? E
eles defendiam que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as suas emoções, né? Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, né? Então aqui nós vemos já algumas distorções, né? Eles entrando por outra linha, né? A maioria das religiões ou das filosofias, dos entendimentos heréticos, né? Eles sempre querem tirar, né, o Deus pessoal, o único Deus, né, e trazer ele e colocar como se fosse igual aos deuses estranhos, os deuses que não são verdadeiros, né? Então, eles querem sempre equipararem o Deus verdadeiro, Deus supremo, Deus pessoal, né, que nós servimos, a esses deuses estranhos, que não podem sequer ver, que não podem sequer defenderem a si mesmo, quanto mais aos outros. Então, essas ideologias, elas sempre querem trazer essa equiparação, né? Equiparar Deus a qualquer outro Deus, né? Mas o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, é o Deus verdadeiro, né? E é nele que nós confiamos. Terceiro subtópico do segundo ponto diz assim: Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Então, Paulo ele é conduzido ao Areópago, né, onde se juntavam intelectuais, se juntavam filósofos, se juntavam estudiosos, e Paulo, imbuído de um sentimento de amor, de compaixão pelas almas, ele foi indiferente a essa ambiência de cultura forte, de pessoas intelectuais, e foi transmitir o evangelho de salvação, né? A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Paulo era ousado, né? E ao mesmo tempo um homem cheio de estratégia, direcionada pelo Espírito Santo. Isso nos traz para os dias de hoje, para a aplicação pessoal, que nós, como crentes na pessoa do Senhor, que temos o Deus verdadeiro como nosso Pai, como nosso Criador, e aquele que nos direciona a fazermos a sua obra, precisamos nos posicionar e precisamos falar a tempo e fora de tempo, e não escolhermos o lugar. Se Deus nos direcionar, seja ele qual for, seja um nível intelectual que aquele lugar é permeado, né? As pessoas que frequentam aquele lugar, se Deus nos direcionou, nós só precisamos abrir a nossa boca e o Senhor vai colocar a palavra e nós seremos, sim, nós seremos bem-sucedidos, porque se estivermos na direção de Deus, do seu Espírito Santo, certamente sempre seremos bem-sucedidos. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho, né? Então, nós precisamos estar sempre prontos. Terceiro ponto, discurso de Paulo no Areópago. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Discurso de Paulo
no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, né? Revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro, né? Então, Paulo, diante daquelas pessoas de nível intelectual elevado, né? Ele não se intimida, mas na direção do Espírito Santo, ele traz a palavra do Senhor com estratégia, para que aqueles homens tivessem a oportunidade de conhecer sobre as verdades sagradas, sobre Jesus, sobre o Messias esperado, né? Então, ele respondeu com firmeza, ele anunciou com firmeza as verdades sagradas, né? Nós precisamos ousar a transmitir a palavra do Senhor, independente de quem está nos ouvindo. Se Deus nos der a oportunidade, se Deus nos direcionar, nós precisamos nos posicionar e falar, né? E falar. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Então, o que é o ponto de partida, né? Ele traz o altar, né, que os atenienses tinham construído ao Deus desconhecido como um ponto de partida para inserir o Evangelho de salvação. Que possamos sempre ter em mente a estratégia correta para transmitir o Evangelho do Senhor. E essa estratégia não pode ser puramente humana, ela precisa ser direcionada com fé, com obediência, com fidelidade ao Senhor e sob a direção do Espírito Santo, né? Lembrando que Paulo escreve em Gálatas, quando ele diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Segundo subtópico do terceiro ponto, o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano, afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais, né? Então, você veja que Paulo, ele usa de uma estratégia muito interessante, né? Ele traz os pontos convergentes da cultura, né? E faz ali essa abordagem tão sábia para que pudesse ganhar aqueles homens. Interessante frisar que convergência não é sincretismo, né? Convergência, nós podemos dizer que são a mesma ideia, né, transmitida de forma diferente, né? Pontos que se encontram. Não são duas ideias diferentes que se unem para formar outra ideia, como é o caso de sincretismo. Não, convergência
é algo que apenas são pontos de ligação, né? São coerentes, é a mesma ideia, né? Então, nós vemos que Paulo ele cita, né, alguns filósofos que trazem uma ideia que revela, né, o mesmo Deus, né? O mesmo Deus. Né? E isso é muito importante. É muito importante nós entendermos, né, o que o apóstolo Paulo fez aqui. Né? No próximo ponto, nós vamos tratar a respeito disso, né? No próximo subtópico. É isso? No terceiro subtópico, ele diz o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, poucos creem, entre eles Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Paulo, irmãos, ele cita Epimênides, né? Filósofo que ele escreveu dizendo que nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos descendência dele, né? Somos descendência dele. Ele cita Epimênides, né? E ele, ao falar isso, ele converge. Porque essa ideia de Epimênides, nós encontramos ela em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem, né? A sua imagem o criou. Então, Epimênides, em outras palavras, ele estava dizendo que todos nós somos de origem divina, de Deus. A mesma ideia de Gênesis 1:27. Logo aqui, nós temos uma convergência, né, entre o que está na Sagrada Escritura, desde os primórdios, né, e também na cultura. Né? Então, a mesma ideia. Né? E isso Paulo se utilizou como estratégia. E nós devemos fazer dessa mesma forma. Completando ou concluindo, o discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. A conclusão, nós podemos dizer, o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura, parte da realidade do ouvinte. Reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Concluo dizendo, irmãos, que esse evangelho, essas boas novas, ele deve ser propagado, difundido em qualquer lugar,
né, independente de quem esteja, né, a ouvir, nós temos a incumbência de compartilhar, né, de difundir esse evangelho. E a palavra de Deus, ela alcança a todos. Ela, ao mesmo tempo que é simples, né, e alcança alguém de pouca cultura, né? João 3,16, um analfabeto, desculpa a expressão, pode compreender, né? Mas também ela é tão profunda que o mais intelectual, filósofo, mais conhecedor, né, das culturas, né, ele poderá passar a vida inteira tentando desvendar os mistérios da graça de Deus, né? Agostinho de Hipona, ele escreve dizendo que a mensagem, ela é como a palavra de Deus, a Bíblia, ela é como um rio que uma criança pode tomar banho sem se afogar. Mas também esse mesmo rio pode ser tão profundo que um elefante ele vai se afogar, né? Então, eu posso dizer que o evangelho ele alcança a todas as pessoas, níveis culturais que quem quer que seja tenha, né? Ele vai alcançar a todos, alcança quem está no topo da pirâmide, o mais intelectual, quem está no meio da pirâmide e quem está na base. O evangelho, ele é simples, mas ele também é profundo. E cabe a nós termos a estratégia correta para transmitir esse evangelho. Cabe a nós termos a direção, seguirmos ou nos deixarmos direcionar pelo Espírito Santo para tomarmos o caminho mais correto para chegarmos a cada um desses que necessitam serem alcançados pela palavra do Senhor. Dito isso, mais uma vez eu me despeço dos irmãos, desejando uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, @miqueiascorreia. E quero mais uma vez anunciar o desafio bíblico no aplicativo Echo, a rede social cristã. Nós estamos com um desafio que começou hoje, né, dia 29, vai até o dia 27 de agosto. Né? Em primeiro lugar, ganha R$100, o segundo lugar R$75 e o terceiro R$50. Vai lá, faz a tua conta, né, nessa rede social que é tão boa, né, tão boa para nós. Né, você pode compartilhar histórias, você pode compartilhar momentos espirituais e você pode se aprofundar na palavra do Senhor, tá certo? Segue-nos nos nossos canais, canal da Escola Bíblica, no Instagram, e baixa o aplicativo Echo no teu celular, começa a desfrutar dessa rede social para cristão. Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem. Paz do Senhor.